Glória a Deus. Vamos colocar em pé nesta noite. Quero convidar você para se pôr sobre os seus pés. Nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos agradecer a Deus pela palavra que virá esta noite ao nosso encontro, que virá para nos orientar, que virá para poder nos guiar para um lugar aonde já existe a provisão de Deus. Porque todo tempo que nós temos contato com a palavra, todo momento que nós temos, irmãos, esse encontro com a palavra de Deus, eu vejo, sabe de que forma? Nós alcançando lugares que estava lá parado com provisão, mas que muitas das vezes ainda ninguém tinha usufruído. Então, quando nós temos um encontro com a palavra nos leva para estes lugares. Não sei se você já ouviu alguém falar ou já assistiu a algum filme que as pessoas saem assim para poder fazer uma escalada, para poder fazer uma trilha, um passeio em algum tipo de floresta, e chega lá na floresta, eles descobrem aquela nascente de água, descobrem aquelas montanhas gigantes, e dentro daquela montanha tem águas cristalinas, e as pessoas adentram, e é muito bom porque eles acabam tendo um contato com coisas que às vezes o homem nunca chegou ali. Então nessa noite existem lugares que Deus já te conduzir que você nunca esteve. Amém? E nós precisamos estar nessa expectativa, porque eu mesmo que venho pregar para os irmãos, falar da palavra, irmãos, eu me preocupo em querer experimentar aquilo que eu prego. Porque, puxa vida, às vezes eu queria estar ali sentado e tendo alguém aqui como pastor para poder pregar, para mim poder absorver da palavra. Mas graças a Deus, que Deus é bom e a gente também tem condição de se alimentar da palavra. Você está pronto para hoje atingir um nível que você nunca esteve no Senhor? Então levante a mão e diz: eu estou pronto para atingir um nível que eu nunca atingi. Nesta noite eu conseguirei, em nome de Jesus. Pai, te damos graça no nome do Senhor Jesus. Queremos, Pai, muito mais do Senhor, porque quanto mais buscamos, mais o Senhor tem para nós. O Senhor é uma fonte inesgotável, e por isso que nós temos, Senhor, essa plena convicção de certeza que tudo aquilo que nós, Senhor, nos propormos para receber, nos propormos para buscar, nos propormos, Senhor, para receber do Senhor em orientação, nós teremos. E nesta noite, Pai, não vai ser diferente. Nós chegamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com o coração em expectativa, e nós receberemos de você tudo aquilo que você tem para nós preparado, porque a Bíblia diz que o Senhor proveu, o Senhor já havia provido coisas antes de fazer o homem, antes que o homem fosse criado. O Senhor havia projetado, o Senhor havia feito o jardim, o Senhor havia criado a provisão antes que o homem existisse. Pai, para nós não é diferente. Antes, Senhor, de nós existirmos, já existia uma provisão, já existia coisas que nos garantia, Senhor, o bem-estar e a segurança para vivermos neste mundo. Não foi à toa, Pai, que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14: não turbe os vossos corações, ou seja, não vos preocupeis. Oh, Pai, isso é muito bom ouvir do Senhor. Quando o Senhor se manifesta e diz: não tenha medo. Oh, não se preocupem. Oh, eu estou convosco até a consumação do século. E isso, Senhor, é para nos garantir, Senhor, a tranquilidade, o bem-estar, o sossego. E nós temos isso no Senhor, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz: eu creio. Podem se assentar, queridos. Aleluia. Graças a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Eu orando, irmãos, na palavra, e percebi no meu espírito que quando Jesus se manifestou aos seus discípulos, dizendo para eles não terem medo, sempre que Jesus se apresentava em alguma situação de pavor, de desespero, Jesus se prontificava ali, e ele chegava, e a primeira coisa que Jesus direcionava, a primeira palavra que Jesus liberava para quem estava em uma situação de desespero, uma situação ou contrária,
tanto os discípulos quanto as pessoas, era essa seguinte palavra: não tenha medo. Quando ele chegou no barco lá, né, estavam os discípulos no barco, e quando Jesus vai se aproximando, Jesus diz: sou eu, não temais. Ele vê aquela mulher chorando por causa do seu filho que havia morrido. Sabe que Jesus chega e fala para ela: não chores mais. Isso, irmãos, que é ter já uma certeza do que está preparado para nós. Alguém que chega para nós, ou alguém que chega para uma pessoa e diz para ele: não tenha medo, quer dizer que a pessoa que acabou de dizer a palavra não tenha medo, ela está sabendo, nela existe um resultado ou uma certeza que aquele medo não é mais do que o que ela está crendo de segurança para a sua vida. Então, quando Jesus chegava e dizia: não temas, sabe que não é temer, é ter medo. Não se preocupe. Ou seja, quem está liberando essa palavra sabe que a sua vida não vai perecer. Então ele chegava para aquela mulher que estava lá, enlutada, em luto, desesperada, gritando, chorando. E sabe qual era a palavra de Jesus? Não chores. Isso é maravilhoso. Marta e Maria vai ao encontro do sepulcro, né? Vai visitar o corpo de Jesus na sepultura, lá no sepulcro. Elas percebem que o corpo não está ali. E qual é a sensação que vem nelas? Qual é a situação que levanta dentro delas? Desespero. Sabe por quê, irmãos? Enquanto eu vejo esperança. Enquanto eu posso ver ele ser morto, eu sei que ele está ali. Quando aquelas mulheres não viram Jesus, não viram o corpo do Senhor, irmãos, criou nelas um desespero terrível. Aquelas mulheres ficaram doidas, porque enquanto eu via, nem que seja o corpo, preste bem atenção, em um culto fúnebre ou em um velório, os familiares estão até bem dentro de uma realidade, né? Que a gente sabe que quem está velando alguém não está bem, porque é uma dor, enfim. Não vamos detalhar muito isso, porque esse sentimento todos nós já passamos. Perca de um parente, perca de alguém, de um ente querido, perca de um amigo, perca de um membro da igreja, perca de um membro da família, e a gente percebe o quanto que é difícil. Mas preste bem atenção, que enquanto o corpo está sendo velado, há uma certa tranquilidade. As pessoas choram, as pessoas se emocionam, mas algo dentro delas estão dizendo assim, em esperança, né? Está ali, nem que seja, né, de olhos fechados, mas está ali. Irmãos, a coisa fica difícil, ou a coisa entorna, quando o pastor levanta a voz e diz: é momentos últimos, ou os últimos momentos para se dar adeus ao corpo. E pega a tampa do caixão, e quando faz, irmãos, o fechamento daquele caixão, rapaz, quantas pessoas até não se desesperam e desmaiam. Quantas pessoas, e aquele desespero, sabe por quê, irmãos? Nem que seja morto, mas deixa eu ver, porque eu vendo, a minha talenta me traz segurança, e quando eu não vejo mais, desespero toma conta. Então preste bem atenção, que Jesus, sempre diante de um desespero, é para você que está falando, sempre diante de uma adversidade, Ele vai chegar com uma palavra e vai dizer: não temas, não chore, eu estou contigo, eu estou com você. Oh, vamos esquentar, porque Deus é bom. Então, irmãos, Marta, Maria, aquelas mulheres, quando chegam no sepulcro, o que elas se deparam? Precisava a pedra estar lá. A pedra não estava posta como era o costume. Quando elas perceberam que a pedra não estava lá, elas perceberam que alguma coisa havia acontecido naquele sepulcro.
Então elas, como foram ali para poder visitar o sepulcro, e quando elas aproximam, irmãos, foi um desespero terrível. Quando aquelas mulheres não contemplaram o corpo de Jesus envolto no lençol em cima daquela pedra. Quando elas viram aquilo, rapaz, aquelas mulheres saíram desesperadas, ao ponto de que elas não tiveram nem força para caminhar. Do lado de fora mesmo da gruta, do lugar, do sepulcro ali, onde Jesus, o corpo de Jesus era para estar. Irmãos, elas começaram a chorar. Marta, irmãos, começou a chorar, Maria começou a se desesperar. Quando elas se deparam, é com um jardineiro. Aleluia. E sabe o que ele diz? Não chores. Nessa noite o Senhor está dizendo dessa forma para você: não tenha medo. Não importa qual é a situação que está dentro, se levantando e tentando te mostrar o contrário, o Senhor está dizendo: não tenha medo. O Senhor está dizendo: não chore. Sabe o que é isso? O Senhor sabe do que está dentro, e o Senhor também sabe da situação que se levantou. E se Ele está dizendo para não chorar e para você não ter medo, rapaz, ou se eu fosse você, confiava mais no Senhor e parava de se preocupar, parava de se desesperar, porque Deus sabe o que está sucedendo com você. Então, vamos sentar esse culto e dizer para a pessoa mais próxima: Deus sabe o que está acontecendo. Aleluia. Vamos para a palavra. Eu quero compartilhar algo sobre prosperidade. Algum tempo atrás nós falamos sobre a questão de prosperidade, e a prosperidade nós vimos que na sua definição hebraica ela traz a palavra shalom, só para nós termos uma noção do que é a palavra prosperidade, porque nós vamos dar uma outra explicação da palavra. Então, a definição da palavra prosperidade no hebraico quer dizer shalom. Todos lembram? Shalom. Shalom, por sua vez, quer dizer que é bem-estar, segurança, saúde, felicidade e paz. Quando a palavra shalom, em uma definição de uma forma esmiuçada, vamos pegar a palavra shalom, e ela tem vários pedacinhos, várias partículas, e colocamos à mesa essas partículas da palavra shalom, que é a definição do hebraico prosperidade, nós espalhamos. E quando nós a espalhamos, as partículas da definição prosperidade, que é shalom, nós espalhamos. E quando nós espalhamos, nós nos deparamos com o quê? Bem-estar. Você pode dizer bem-estar. Nós nos deparamos com uma outra palavra, segurança. Você pode dizer? Segurança. Depois nós nos deparamos com mais uma outra coisa aqui, que é saúde. Aí vai mais à frente, nós estamos vendo aqui as partículas e nos deparamos com felicidade. Aí depois tem aqui uma sobra das partículas, eu estou ajeitando aqui as palavras e eu encontro que as outras partículas somam paz. Então, shalom, a definição do hebraico para a palavra prosperidade, tem que ficar definido na nossa vida, na sua vida. Quer dizer bem-estar, segurança, saúde, felicidade e paz. Então, abra comigo, por favor, a sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos o início das aulas de canto, e deixa eu contar para vocês, foi uma explosão de sucesso, amém? Meu Deus, foi muito bom. A gente viu pessoas chegando de todos os cantos, e as pessoas aderindo à escola, as pessoas se matriculando, e foi uma bênção. Glória a Deus. Ainda ontem à noite e ainda hoje durante o dia recebemos vários elogios da Escola Átrio e da organização da Ademates. Nós somos uma bênção, amém?
Você pode dizer: eu sou uma bênção. Rapaz, congregar nesta igreja é ser bênção, amém? Você é uma bênção porque você serve a Deus e porque você também congrega numa igreja que é compromissada com a palavra e com o reino de Deus. Todos encontraram o Evangelho de João 14? Então, versículo 27. Venha comigo, por favor. A palavra diz assim: a palavra diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Então, quando Jesus chega nesse texto aqui que nós estamos em João 14, o contexto todo dessa palavra, o contexto todo dessa escritura do versículo do capítulo 14, vai mostrar um desfecho grande sobre preocupação, sobre pessoas que viviam preocupadas a respeito de algo na vida. Dentro do capítulo 14, eles estão tendo uma conversa com o Senhor a respeito da sua ausência física. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está tratando um assunto, falando sobre a sua ausência física, falando para os discípulos sobre o momento que era chegado, dele poder ir agora para o Pai. E Jesus vê isso, irmãos, e o Senhor, ele comenta com muita alegria a respeito da sua partida. O Senhor, ele comenta isso com uma alegria muito grande, a respeito do quê? Que agora o tempo é chegado, a hora é essa, e que ele agora precisa ir para o Pai, para dar continuidade a um outro processo, que agora seria a liberação do Espírito Santo. Olha só, se Jesus não tivesse ido, nós não tínhamos o que hoje? O Espírito Santo. Teríamos Jesus, meu Deus, seria maravilhoso hoje, você e eu, vivermos com Jesus na condição física e humana. Imagine você presenciando alguns milagres ou vários milagres com a pessoa física de Jesus. Mas, irmãos, nós não podemos desconsiderar que se nós estivéssemos hoje com a pessoa física de Jesus, nós estaríamos incluídos numa mesma história que a Bíblia conta, que a Bíblia narra, que ocorreu na sua época. Homens não dando crédito, homens não dando credibilidade a Jesus e nem a sua palavra. Não seria diferente nos dias atuais, porque pessoas estariam à sua volta, ou ele seria, porque ele foi um homem aqui na terra, que aglomerou muitas pessoas, mas a maioria das pessoas que o procurava era com interesse próprio. Eram pessoas que iam ter com Jesus na condição de receber alguma coisa. Mas muitas das vezes o Senhor se manifestou quando os abençoava, e ele disse assim, que aquelas pessoas estavam ali honrando de boca para fora, porque os seus corações estavam longe. O coração das pessoas, o coração daquelas pessoas estavam distante. Então, irmãos, quando esse texto ele vai chegando à conclusão dos versículos 29, 30, 31 e no versículo 27 que nós acabamos de ler, o Senhor está concluindo uma linha de raciocínio. Então, diante da pressão, diante das preocupações da época, o Senhor Jesus se apresenta aos discípulos e ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Agora preste bem atenção que nós acabamos de ver que a definição no hebraico para a palavra prosperidade quer dizer shalom, e shalom por sua vez quer dizer que é o quê? Paz. Amém? Vamos de novo para vocês poderem falar o que eu acabei de concluir. Nós acabamos de ver que a definição no hebraico para a palavra prosperidade quer dizer shalom, e shalom por sua vez traz também um significado, traz também uma definição que quer dizer paz.
Então, quando Jesus se apresenta, isso aqui você precisa entender. Se os irmãos já entenderem o que eu vou concluir aqui, a gente já pode orar. Daqui a pouquinho tem ministração da ceia para alguns irmãos que não puderam congregar no sábado, e a gente vai ofertar e nós vamos para casa. Mas se você não entender, nós vamos ter que ficar um pouco mais. Por quê? O texto todo que eu pretendo ministrar, ele vai se resumir, ele vai se concretizar dentro desse texto. Embora nós vamos ver um outro texto à frente, mas o desfecho maior está aqui em João 14, versículo 27. Quando Jesus chega, ele diz: deixo-vos a paz. Olha só, se Jesus trouxe paz, quer dizer que quando Jesus chegou para ele, está dizendo assim: deixo-vos a paz. Jesus estava dizendo em outra palavra, na definição do hebraico, deixo a prosperidade. Eu deixo para vocês a prosperidade. Aí, amados, cabe à igreja, ou quem ouve esta palavra, entender que prosperidade não quer dizer as siglas do valor em espécie, a sigla do real, a sigla do dólar. Não quer dizer prosperidade, um resumão que quer dizer dinheiro. Não, prosperidade vai muito mais além do que dinheiro. Prosperidade vai muito além do que ter um carro zero na garagem. Prosperidade vai muito mais além do que ter uma casa no melhor lugar, no melhor local da cidade de Indaiatuba. Ou prosperidade vai muito mais além do que ter uma casa em um dos melhores condomínios no estado de São Paulo. Precisamos entender isso, porque quando eu consigo entender o que é prosperidade bíblica, irmãos, eu vivo uma vida que eu não tenho falta de nada. Quando eu entendo o que é prosperidade bíblica, eu vivo uma vida sossegada. Porque definição da palavra prosperidade do hebraico vem shalom, e shalom por sua vez vai dizer que é segurança. Segurança, amado, é você ter uma vida sossegada ou sossegada. Sabe o que é ter uma vida sossegada? É você, querido, não ter desespero na sua alma. Quantas pessoas vivem hoje, principalmente na época atual que nós estamos vivendo, pessoas vivendo desesperadas. Desesperadas porque falta dinheiro. Desesperada porque faltando dinheiro para muitos, falta saúde. Desesperada porque faltando saúde, as pessoas ficam debilitadas ao ponto de morrerem. Desesperadas porque começam a terem falta de muita coisa. Desesperada porque o Brasil está passando por um processo econômico, está passando por um processo político, e as pessoas estão vivendo desesperadas. O que é que agora, ou como agora é apresentada a igreja? A igreja de Jesus, que é você que me ouve, a igreja de Jesus, que é você que me escuta, precisa se posicionar diante os fatos que são verídicos, diante os fatos que são reais, para não poder, ou para melhor, para não precisar viver desesperado. Porque tem muito crente que está vivendo desesperado. Tem muito crente que está deixando de dormir por causa do desespero. O capítulo 14 do Evangelho de João, venha comigo por favor no versículo de número 1. João capítulo 14, versículo 1, diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Aqui comigo, amados, não permitais, a palavra permitais em uma colocação do plural, ela está dizendo não permita. Se é para você não permitir, quem é que tem que ter cuidado com o seu coração?
Você. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Quando no começo do culto eu comecei a falar sobre preocupações excessivas, eu comecei a falar sobre o desespero. Assim acontecia no passado e assim ainda acontece nos dias de hoje. Pessoas, melhor, o crente, ele não pode permitir que as preocupações dessa vida lhe tire a segurança de estar em Deus. O crente, você que está aqui, amado, que me ouve, você, querido, que está aqui hoje, que está me ouvindo, o Senhor está dizendo que você não pode permitir que as aflições desta vida, que as pelejas do dia a dia, te tire de uma posição de segurança. Porque muitas das vezes nós lemos textos na Bíblia que diz muito sobre nós, sobre nossa segurança, sobre a nossa segurança, sobre viver uma vida tranquila, sobre ter uma vida estável, sobre ter uma vida suprida. Nós lemos e a Bíblia fala muito sobre essa questão, desde o Gênesis, desde os primórdios. O Senhor vem falando sobre o que Ele pensa do homem, da criação. Ele fala do que Ele pensa para os filhos. Mas o papel deste mundo, porque o mundo que vivemos, ele tem influência de quem? Do diabo. Esses dias eu estava, se algum dos obreiros puder me trazer a farinha do altar, eu agradeço. Esses dias eu estava ouvindo um pastor ministrando, preste atenção, por favor, ministrando sobre a questão de que o mundo não é Deus que opera no mundo. E ele começou, irmãos, a ministrar, ele entrou nessa linha de que Deus não operava no mundo, não é que Deus não operava, que Deus não governava o mundo. E que muitas das vezes, quando o crente fala, principalmente os cristãos falam que Deus tem o domínio de todas as coisas, e ele foi entrando nessa linha. Quando ele trouxe um desfecho, ele disse o seguinte: Deus não tem o domínio deste mundo. Irmãos, isso não é assustador? A gente ouvir que Deus não tem o domínio deste mundo. E isso fere o nosso ouvido, isto fere, queridos, a nossa audição, porque logo nós temos um Deus que é o quê? Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que é o Magnífico. E quando eu ouço algo a respeito dele, dizendo que ele não pode, rapaz, isso não me soa bem. Mas aquele pastor, ele mexeu bem nessa questão, e ele disse o seguinte, que se Deus coisas no mundo, não tinha a miséria que existe, não tinha a doença que existe, não tinha muitas situações complicadas que existem. E aí ele trouxe uma questão, e eu fui obrigado a concordar com ele dentro dos fatos que ele comprovou pela luz da Bíblia, dizendo que Deus não tem o domínio total deste mundo. Sabe por quê? Porque o mundo ele deu para o homem. O mundo, quando a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 23, 24, 25, 26, que é para o homem dominar, para o homem governar, o mundo é para o homem. E o que o homem fez, por sua vez, com o mundo? Entregou para quem? Para o diabo. Esse mundo, o sistema do mundo, não pertence a Deus. Calma, mas pastor, o Senhor Jesus já morreu, o Senhor Jesus já pegou a chave da autoridade que o homem havia perdido para o diabo e restabeleceu. Calma. São coisas que nós precisamos entender passo a passo, ouvindo passo a passo. Ele, sim, restabeleceu. Sim, ele tomou. Sim, ele fez. Mas prestem atenção, que isso só é possível para aqueles que aceitam este plano de Deus para a sua vida. A autoridade foi restabelecida, sim, para quem crê nisso. A autoridade foi restabelecida, tirada de Satanás e entregada novamente para o homem, conforme o livro de Efésios Paulo detalha dessa forma. Sim, mas precisa que o homem se posicione dentro desta nova realidade. Jesus fez, eu creio, o diabo não pode, e o homem
Mas o mundo, na sua totalidade, ele não é governado por Deus. Porque você acha que se o mundo fosse na totalidade governado por Deus, existiria, irmãos, os caos que existe hoje? Você acha, querido, que um Deus que a Bíblia nos mostra que é amor, que é um Deus poderoso, você acha que esse Deus que entregou o seu Filho, o que a Bíblia diz em João 3,16? Deus amou quem? O mundo. Você pode dizer comigo, Deus amou o mundo? Agora, esse mundo não foi somente, não é o mundo na condição terra, lugares. Deus amou o mundo, humanidade. O sacrifício de Jesus não foi pela localização do planeta. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus no Calvário, não foi pela localidade geográfica. O sacrifício de Jesus no Calvário não foi por uma parte geográfica do planeta Terra. Quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo Deus amou na totalidade a humanidade. E Jesus não morreu pelo planeta Terra em espécie geográfica. Jesus morreu pela humanidade. E quando Jesus morre pela humanidade, a Bíblia mostra que Deus amou a humanidade. Deus amou tanto a humanidade que entregou quem para morrer? Jesus. Para que, irmãos, prova maior do que esta, de dar o seu próprio Filho para morrer pela humanidade? Não existe prova maior do que essa. Então, quando eu ouvi esse pastor ministrando sobre isso, e eu percebi a revelação da palavra que ele trouxe, e que foi uma palavra de muita responsabilidade, mas ele soube pelo Espírito conduzir muito bem aquele texto, aquele sermão. Ele foi feliz na colocação que ele trouxe, porque se o mundo fosse hoje do governo de Cristo, o governo de Deus seria totalmente diferente. Nós não teríamos fome, nós não teríamos miséria, nós não teríamos doença predominando a terra. Por quê? Agora, no meio dessa colocação geográfica chamada terra, existe um pouco aqui, um pouco acolá, enfim, e vai se ramificando um povo diferente de um outro povo, que decidiram aceitar o plano de Deus, abraçando a Jesus, que é o plano de salvação. E agora este povo que abraça o Evangelho, que abraça a causa dada por Deus, percebendo que Deus fez algo para que restabelecesse a sua condição original, eles precisam, preste bem atenção, esse povo que aceita, que abraça o plano original de Deus, eles precisam se posicionar nessa verdade. Porque se você não se posicionar nisso, se você, irmão, que está aqui hoje, você que me ouve, não se posicionar no que diz a Bíblia, nem você terá domínio sobre aonde você está. Porque tem muitos crentes que andam perdendo o diabo. Porque tem muitos crentes que vivem acometidos de doenças. Porque tem muitos crentes que vivem tendo uma vida de falta, mais de falta do que de regalia. Porque ele de fato desconsidera a palavra na prática. Isso é sério. Porque, queridos, a palavra não é só para estar na mente. A Bíblia diz que não é só para nós sermos ouvintes. Sabe o que a Bíblia diz? Que você tem que ser o quê? Praticante. Sabe como é que eu pratico a palavra, irmãos? No momento em que eu creio nela, no momento que ela desce para dentro de mim, no meu coração, eu começo a praticar em fala, em pensamento, em posicionamentos.
Então uma situação se levanta, opa, esta situação não pode me parar, esta situação não vai me parar, esta situação não vai me destruir, porque por dentro eu já sei quem sou e sei em quem eu posso. Porque por aí está cheio de crente, só com pensamentos. E eu já disse para você que com os pensamentos só pensando, não move as coisas. O que move o monte é pensamentos ou palavra? Palavra. O que é que vai mover? Se Jesus disse, vamos ver aqui em Marcos, já eu volto aqui para a gente concluir, já são quase 9 horas. Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos, por gentileza, queridos. Capítulo 11, aleluia. Deus é bom. Você pode dizer que Deus é bom? Quantos estão entendendo a palavra e deixando penetrar no coração, diz: a minha vida é um sucesso. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 23. Deixa eu ler com vocês o versículo 22, que tem uma revelação nele, amém? Vamos ver o versículo 22. Observou-lhes Jesus, ou seja, disse Jesus. O que que Jesus diz no versículo 22? Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. Olha só, versículo 23. E com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa pensar na sua mente contra este monte, vai acontecer algo contra ele. É isso? O que está escrito na palavra? E com toda certeza eu vos asseguro que se alguém ou alguma pessoa ordenar, falar, dizer ao monte, olha o que vai acontecer: levante-se e lance-te no mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crê no que pode acontecer, não somente no que está falando. Eu vou te revelar isso, porque está aqui pulando do meu coração, e está assim, sabe, as palavras quando é revelada, eu percebo ela pulando assim, pelo Espírito, e vai passando, e vai tendo algumas dificuldades de alguns irmãos. Irmãos, tem algumas pessoas que dizem: meu pai, aonde eu estou? Que lugar é esse? Irmãos, a palavra, ela vai assim, permeando para poder pegar o coração que entende a revelação. O segredo do versículo 22 e 23, eu vou falar o 23 porque eu estou dentro dele, já eu volto para o 22. O segredo do versículo 23, o Senhor Jesus disse assim: que se alguém disser, mas para acontecer o que disser, para acontecer o que você vai declarar, antes de dizer, antes de falar, tem que haver uma concretização dentro. Porque eu só vou falar naquilo que eu creio que vai se manifestar. Aplaude, crente, aplaude. Captou? Eu não vou ficar como muita gente fala, vamos falar palavra positiva. Mas palavra positiva também sem crer não resolve nada. Por isso que muita gente se decepcionando na fé. Eu ouço tanto que minha vida é uma titica de galinha. Sabe por quê, cabeção, que a tua vida não muda? Porque você só fica aí. O que eu vou fazer? Eu estou onde? Está na hora de você saber o que você faz. Está na hora de saber qual é o caminho que você está trilhando. E está na hora de você saber qual é o teu objetivo que você vai alcançar. Versículo 23, Jesus disse: se alguém disser contra ao monte, se alguém olhar o problema, mirar o problema, antes de dizer, tem que estar crendo no que vai acontecer. Porque se eu creio antes de acontecer, isso chama fé.
E se eu só vou crer depois que acontecer, isso é incredulidade. Então eu vou tentar na vida. Pequenininho. Não acontece. Está doendo. Eu soprar. Ei, você vai. Não vou dizer essa palavra. Está rejeitado em nome do Senhor Jesus. Você vai ficar muito mais tempo passando esse processo, dizendo que vai, e não vai acontecer nada. Por quê? Você não alinhou o coração para poder primeiramente dizer: eu preciso crer dentro, eu preciso resolver internamente. Alguém quando vai fazer uma casa, alguém quando vai construir um navio, um engenheiro, quando ele vai executar um projeto, primeiramente o projeto existiu. Em alguns casos é feito até maquetes. Sabe o que é isso? É fazendo algo possível de dominar para depois executar o grande. Então, se você tem dificuldade de crer em coisas grandes, comece pelas coisas pequenas. Comece testando a sua fé em coisa pequena. Então você vai andando, você projeta algo no espírito, algo no coração, e começa a vivenciar aquilo, declarando: vai acontecer, vai se manifestar. Então você vai exercendo. Pensar que não, você está crendo em coisa grande, oh aleluia, e vivendo o sobrenatural, vivendo o sobrecomum da nova palavra. Aleluia. Versículo 22. Vem comigo correndo. Quando a Bíblia diz assim, eu preciso ler o versículo 22 para entender o 23, e preciso entender o 23 para compreender o 22. Espera aí que eu já explico. 22 diz o que? Me acompanhe lá, preste bem atenção. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. Ou respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Versículo 23, dentro do mesmo assunto que Jesus está dizendo, ele fala: e com toda a certeza eu vos asseguro. Tende fé em Deus, e com toda a certeza eu estou dizendo que vai acontecer o que você disser. Agora, essa fé não é para ter fé em Deus, como está escrito. O que move coisas, o que manifesta coisas, o que traz manifestação de coisas na nossa vida, não é ter fé em Deus. Embora a Bíblia diz: tende fé em Deus. Ter fé em Deus para alguma coisa, mas para esta colocação, Jesus quis dizer o seguinte: tenha fé igual a de Deus. Porque se você tiver fé igual a de Deus, você vai dizer e vai se manifestar. Porque Deus, no princípio, em Gênesis 1, Deus tinha, oh aleluia, fé, e ele dizia: manifeste luz, luz manifestava, apareça isso, e isso aparecia. Isso aqui é para entendermos que nós precisamos ter fé. Tipo Deus, fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sabe o que está dizendo em Hebreus 11, 6? Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar o pastor Rubens. Não. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Há atitudes na sua vida que você não precisa ou não pode só ter fé nele. Você tem que ter fé igual a ele. Paulo escreve aos Romanos e diz assim:
que nós precisamos agir, ou nós precisamos ter atitudes igual a de quem? A de Deus, que chama o existente como se já existisse. Fala sério que isso não é loucura. E a Bíblia nos move para vivermos louco como Deus. Rapaz, se Deus chamou coisas que não parecia existir e aconteceu, manifestou, a Bíblia está dizendo, Jesus, isso aqui, irmãos, eu percebo que pode ser um equívoco, pode ser uma interpretação mal interpretada do original, também pode, porque olha o que está no versículo 22, vem lá, porque senão você pode falar assim, pastor. Porque para o derrotado, para quem não concorda viver uma vida sofrida, ele sempre vai procurar uma muleta para lhe segurar. Enquanto a palavra de Deus está dizendo assim, pega essas malditas muletas, manda para os mosquitos, manda para os infernos, essa muleta, e ande sozinho, que você não precisa de muleta. Mas o aleijado, Está difícil, não, irmão. Você tem Deus, você precisa crer igual a Deus, você precisa ter fé igual a Deus. Há textos bíblicos na Bíblia que diz: tende fé em Deus. Quando o autor aponta para ter fé em Deus, sabe com qual sentido? Depois você pode examinar a Bíblia, porque ele vai daqui a pouco ministrar para você. É para você crer que ele existe. Quando eu falo, rapaz, tenta ir fulano, quer dizer que eu estou pedindo para você dar credibilidade a fulano que ele pode fazer. Então, quando a Bíblia aponta, tende fé em Deus, ou tende fé em Deus, quer dizer que é para nós crermos que Deus é capaz. Mas há textos bíblicos, como nós vemos em Romanos, há textos bíblicos, como nós vemos aqui em João, há textos bíblicos, como nós vemos aqui em Marcos, que o autor, a palavra, ela nos instiga, ela nos traz a nos movermos igual Deus move ou se moveu no passado. O que Jesus diz aqui nos Evangelhos de João? Que quem cresce nele, obras maiores do que faria. Agora então, nós precisamos alinhar as coisas de nossa vida. Porque se a Bíblia diz que quem cresce nele, em Jesus, faria obras maiores do que a que ele fez, andar por sobre as águas, irmãos, eu posso. É claro que eu não vou fazer que nem um norte-americano. Acho que eu contei essa história para vocês. Alguém lembra? Se eu contei aqui. Um pastor norte-americano, que dizendo ele que recebeu uma orientação de Deus, e ele foi para o mar, alto mar, chamou a clientaiada toda da igreja dele e falou: vamos, porque hoje vocês vão ver o pastor de vocês afundar. Vocês vão ver o pastor de vocês hoje andar sobre o mar. Rapaz, foi todo mundo cadeira à praia. Chegou lá o pastor, faz uma ensinação, e ele: irmão, chegou a hora. E a clientaiada toda na expectativa: meu pastor vai afundar, não vai afundar não, vai andar sobre as águas, vai andar sobre as águas. Rapaz, era o pastor ainda, era o pastor. E ele falou: não, vamos parar por aqui e vamos pegar um barco, porque para mim andar sobre as águas eu tenho que ir lá para o meio do mar. Rapaz, então vamos, chamaram lá o barco, o pastor entrou dentro e se mandou. Julgaram um lugar bem distante, já aí, se afundar morre, é aqui que eu tenho que descer. Irmãos, e começaram a orar, e não creram o suficiente. O pastor pulou no mar e desceu. Até hoje ele não subiu. Sabe o que acontece? Quando a Bíblia diz que é para nós nos atrevermos igual a Deus e fazermos mais do que Jesus fez, irmãos, nosso posicionamento é contra as forças do mal, contra os principados e potestades, coisas que nos tentam afastar de uma posição estabelecida pelo próprio Deus através de Jesus.
Quando a Bíblia diz que Jesus nos estabeleceu em um determinado lugar, sabe onde foi? Acima de toda potestade, acima de todo principado, é lá que é o seu lugar, acima de toda diversidade, acima de todo obstáculo, desfrutando de paz, segurança, tranquilidade, saúde, felicidade e bem-estar. Aleluia! Então, quando a Bíblia Sagrada mostra, observa Jesus, tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar, olha o que o texto diz: tende fé em Deus, crendo em Deus. Qual é o próximo passo? Se eu vou ter fé em Deus, o próximo passo diante do monte é esperar que quem move o monte. Alguém entendeu? Tende fé em Deus, ou seja, creia que Ele pode. Então eu me ponho diante de um obstáculo, e quem é que vai agora mover o obstáculo para longe de mim se eu estou tendo fé em Deus? Deus. Mas como Jesus diz que é você que abre a boca, quando crê e está crendo, e diz ao monte, que o monte é as adversidades, o monte é aquela situação que está tentando contra você, dá um tchauzinho e diz: mas não vai conseguir. Você pode desanimar, não vai me parar. Aí você declara, mas quando você declara, você já creu antes, porque se eu tomo uma atitude crendo antes, isso é fé. Se eu tomo uma atitude para depois crer, isso é incredulidade. E a Bíblia diz, as Sagradas Escrituras nos mostra e nos ensina que o justo, quantos aqui são justos? Justificado pelo Senhor e pelo sangue de Jesus, viverá por fé e não pelo que vê. Você não é movido pelo que você vê, você é movido pelo que você crê. Então você pode declarar: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Diga isso mais uma vez para cair no coração: eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. E acabou o ponto. Vamos aplaudir a Jesus, porque nós temos que ir para casa. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém, amados? Somos felizes? Glória a Deus! Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Nesse momento nós vamos estar, aleluia,